Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A paróquia de Nossa Senhora do Ó, em Serra Negra do Norte, realizou neste domingo, dia 22, a Assembleia Geral Pastoral, onde o evento oficializou as ações, as atividades, as metas, objetivando assim o movimento de escuta e de planejamento para o ano de 2026. O encontro teve a participação de lideranças das comunidades, como também das pastorais dos movimentos religiosos da igreja. O pároco, padre Everaldo Araújo de Lucena, ele detalhou a importância e refletiu os pontos levantados no fortalecimento à caminhada de evangelização da vida pastoral aqui em nossa cidade. A paróquia de Nossa Senhora do Ó celebrou esta semana, nesse domingo, a Assembleia Geral Paroquial. Qual o objetivo e a importância da Assembleia para a paróquia de Nossa Senhora do Ó? O objetivo e a importância da Assembleia de Pastoral da paróquia é a gente traçar o perfil das atividades que serão executadas no percurso do ano 2026, né, dentro da luz da nossa Diocese de Caicó. E assim nós tivemos como tema por uma igreja missionária e sinodal, que é voltado para o São João, capítulo 20, versículo 21, que diz: "Com o Pai me enviou, assim também eu vos envio". Então, o perfil da nossa paróquia é o quê? É o que chegamos como resultado final. É uma igreja, tornar uma igreja missionária, como Jesus espera pelo seu próprio evangelho. Dentro dessa missão que nós, como igreja, vamos desenvolver, nós vamos desenvolver uma igreja em oração, uma igreja que vive a palavra de Deus, e a igreja da comunhão, da Eucaristia, né? E esses 3 pontos não podemos fazer crescer se não tiver acolhimento. Então, o acolhimento entre as pessoas é muito importante. Então, a nossa igreja, a nosso planejamento se volta à luz da diocese, contemplando a igreja missionária que se pede nos dias atuais. A Assembleia tem como objetivo traçar as metas, os desafios para o ano de 2026 através das pastorais, dos movimentos religiosos? Justamente, nós traçamos, onde estava presente todas as pastorais, né, a comunidade, e nós traçamos as nossas metas para o ano 2026, né, onde cada pastoral possa desenvolver sem perder esse elo numa pastoral em conjunto, né, para não ficar aquela pastoral de gaveta, cada um separado, sem saber de fato o que a paróquia está sendo desenvolvido. Então, respeitamos o carisma de cada pastoral vai desenvolver o seu próprio carisma dentro desse momento conjunto como igreja missionária. A Assembleia foi realizada no Centro Pastoral Paroquial. Qual a avaliação que o senhor faz das atividades que foram realizadas hoje? Eu fiquei muito contente, né? A participação muito boa, eu não esperava a quantidade de pessoas, entendeu? E vi que as pessoas como estão interessadas realmente para desenvolver o nosso trabalho de pastoral, de serviço, de movimento, de grupo, de equipe na nossa comunidade. Então, vamos aflorar cada vez mais esse entusiasmo, né, que nós encontramos hoje. De fato, nós planejamos e dar continuidade para tornar uma paróquia cada vez mais viva dentro da presença de Deus. Uma paróquia que é milenar, né? É uma paróquia que tem história na nossa diocese. Então, isso é muito importante, isso é muito bonito. Durante essa semana, o clero está reunido aqui em Serra Negra do Norte, consequentemente, a paróquia não vai realizar nenhuma atividade durante essa semana? Não, a paróquia vai continuar as atividades. Todas as pastorais vão desenvolver as atividades, mas sem a presença do padre até sexta-feira, né? Porque o padre da paróquia, o pároco, estão junto com o senhor bispo e todo o clero da Diocese de Caicó em retiro, né? Que é obrigatório uma vez no ano,
pelo direito canônico. E chegarei sexta-feira, mais ou menos por volta de 6 horas da noite, e com certeza teremos a missa lá na Capela do Rosário. E logo após, no sábado, vai transcorrer normal, e o domingo também transcorrer normal, e a próxima semana vai transcorrer tudo normal, como vem no calendário da paróquia. Padre Everaldo, menos de 30 dias que o senhor assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Ó. Qual a avaliação que o senhor faz? Primeiro, eu fico feliz ao acolhimento, né? Eu vejo, assim, o acolhimento muito bom quando eu estou fazendo as visitas nas famílias, né? Que é uma das minhas propostas, entendeu? Principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, que são doentes, estão acamados, os idosos que vinham à missa, que hoje não podem vir porque não tem condições mais de andar. Então, estou indo, estou dando a unção dos enfermos, estou confessando, estamos restaurando esses corações, e vejo, quando eu passo na rua, a alegria do povo, o povo se comunicando, muita alegria, são os idosos quando eu chego na sua casa. Então, é acolhimento. E, diante do desenvolvimento da ação da pastoral da Assembleia hoje, me animei mais ainda pela animação que as pastorais estão tendo. Claro, colocamos todas as metas, aquilo que estava sombrio a nossa comunidade. Vamos tentar tornar luz, né? Tornar luz, e isso não é só o padre, é os padres, as irmãs, o povo, as pastorais todos envolvidos, os movimentos, os grupos, e assim a gente vai crescendo no processo de evangelização e de missão. Queria agradecer, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. O que eu quero agradecer é dizer que a palavra-chave, eu quero terminar com a palavra gratidão, né? Gratidão por tudo aquilo que Deus nos concede, tantas graças, tantas bênçãos, né? E os desafios, com certeza, vai surgir, mas a graça de Deus é muito maior que os desafios para aquele que tem fé, para aquele que abre o coração e quer caminhar conforme o Evangelho de Jesus. O cenário político em Serra Negra do Norte já começou a se consolidar em relação ao processo de adesão e apoio de algumas lideranças políticas visando as eleições deste ano. Por exemplo, o vereador José de Arimateia Araújo, conhecido por Nego de Heriberto, do PSDB, ele confirmou apoiar a pré-candidatura do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Nego de Heriberto confirmou ainda o apoio à candidatura ao empresário Juninho Saia Rodada, pré-candidato a deputado federal, enquanto que para deputado estadual, o mesmo irá apoiar o nome do deputado Neilton Diógenes, pré-candidato à Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Norte. O vereador confirmou ainda o apoio ao senador Stevenson Valentim, que buscará a reeleição nas eleições deste ano. Já por outro lado, o presidente da Câmara de Vereadores, Jário Flauzino, do Partido Verde, o mesmo confirmou apoiar para deputado federal General Girão, e para deputado estadual apoiará a pré-candidatura da doutora Kaline Amorim, ela é esposa do deputado Bernardo. E já para o Senado, o presidente da Câmara irá apoiar o nome do senador Stevenson Valentim. Portanto, são estas as primeiras definições de algumas lideranças políticas aqui em Serra Negra do Norte, com vista ao pleito eleitoral de 2026. Em Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, boas-vindas a mais uma das nossas explorações. É muito bom estar aqui de novo. Hoje, o nosso destino é o interior do Nordeste brasileiro. A gente vai fazer uma verdadeira, viagem no tempo e no espaço. E aterrissar exatamente no dia 24 de fevereiro de 2026, no município de Serra Negra do Norte. Fica no estado do Rio Grande do Norte. É um cenário muito peculiar. Demais. E o que nós temos em mãos para o nosso mergulho de hoje é uma combinação, fascinante de materiais. A gente tem um planejamento paroquial incrivelmente detalhado e, junto com isso, os relatos de uma cobertura jornalística local. E a nossa missão nesta análise profunda hoje, para quem acompanha a gente, é tentar entender a anatomia de uma cidade pequena que está ativamente desenhando o próprio futuro. Exatamente.
A gente vai olhar para duas das forças mais antigas e fundamentais que organizam a vida em sociedade, né? Que de um lado é a estrutura religiosa e espiritual. Isso. E do outro, a engrenagem civil e política. É como uma comunidade se antecipa aos desafios do amanhã. É um microcosmo fascinante para quem nos escuta. Sabe, quando a gente olha para municípios do interior, a dinâmica social costuma ser muito transparente. Muito orgânica, né? Sim, orgânica. As instituições não são aquelas abstrações distantes que a gente vê em metrópoles. Lá elas têm rosto, têm nome, têm endereço. Uhum. Na nossa exploração de hoje, a gente vê a paróquia de Nossa Senhora do Ó traçando metas altíssimas, muito ambiciosas, de acolhimento e renovação para aquele ano. E o mais louco é que, em paralelo a isso, a poucos quarteirões dali, Exato. Tá acontecendo em todas as dimensões, de forma totalmente simultânea. E a grande sacada aqui, a gente entender a mecânica por trás de tudo isso. com certeza. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, é muito importante estabelecer uma premissa vital para quem está ouvindo a nossa análise. Sem dúvida. Especialmente para a segunda metade da nossa discussão. Exato. Porque nós vamos mapear o cenário político local mais para frente. E isso significa citar siglas partidárias, nomes de pré-candidatos e apoios que vão da direita à esquerda, passando pelo centro. E vale reforçar que o nosso papel aqui não é de forma alguma defender lado A ou lado B. Nenhum. A nossa intenção é puramente analítica. Nós vamos olhar para esse tabuleiro como, tipo, cientistas políticos observando uma partida de xadrez mesmo. Uhum. Não há qualquer tipo de endosso a candidatos, não tem endosso a partidos ou ideologias. O objetivo é, única e exclusivamente, reportar os fatos das nossas fontes para entender as regras do jogo. Uma lente puramente analítica é, de fato, a única forma de extrair conhecimento real desse tipo de material. Na política de municípios menores, as ideologias nacionais muitas vezes acabam ficando num segundo plano. Dão lugar ao pragmatismo, né? Exatamente, ao pragmatismo das necessidades locais. Entender essa dinâmica, que é bem fria e estratégica, é essencial para compreender como os recursos chegam na base da pirâmide. Certo. Então, vamos desempacotar isso tudo, começando pelo domingo, dia 22 de fevereiro. Vamos lá. Estava, assim, em plena efervescência. Aconteceu por lá a Assembleia Geral Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora do Ó. E lendo o material, dá para sentir claramente o clima do lugar. Não foi uma daquelas reuniões burocráticas só para cumprir calendário, sabe? Não mesmo. Havia um tom ali de urgência, de reestruturação profunda. O tema que ancorou todas as discussões do dia foi por uma igreja missionária e sinodal. Uhum. O relatório até menciona que essa visão é inspirada numa diretriz maior sobre o envio de missionários. A base teológica que eles utilizaram é bem forte. Foi extraída do Evangelho de João, que diz o seguinte: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Não parece uma escolha aleatória para um tema. E não é. Ao lado da palavra sinodal, que para quem não está familiarizado na sua essência significa caminhar juntos, a paróquia está se alinhando de forma super firme com as diretrizes atuais da Diocese de Caicó. E foi nessa assembleia que eles definiram 3 pilares, certo? Sim, 3 pilares de atuação para o ano de 2026. A oração, que é voltada para o fortalecimento interno do indivíduo e do grupo. A palavra de Deus, focada no estudo e na vivência prática. E a Eucaristia. Isso, a Eucaristia como o grande centro da comunhão deles. Mas o que eu achei mais interessante é o alicerce prático, a argamassa que une esses 3 pilares. Que seria? O acolhimento. Exato. A tese discutida lá é que sem uma postura ativa de receber as pessoas, de integrar quem chega de fora, a estrutura inteira simplesmente desmorona. E é exatamente nesse ponto do planejamento que surge uma expressão muito peculiar no material. Uma expressão que chama bastante atenção, que é a meta de acabar com a pastoral de gaveta. Pastoral de gaveta. Essa imagem é muito boa. É sensacional. Uma boa forma de visualizar isso, para quem nos escuta e talvez não tenha costume com a rotina de uma paróquia, é imaginar uma grande empresa. Uma empresa que sofre com aqueles famosos silos corporativos, sabe? Nossa, o pesadelo de qualquer gestão. Pois é.
Imagina que o departamento de marketing não faz a menor ideia do que o financeiro está planejando, e a galera dos recursos humanos vive num mundo totalmente à parte. Cada grupo trabalhando isolado na sua própria gaveta. Exatamente, a Assembleia lá em Serra Negra do Norte colocou o dedo bem nessa ferida. A prioridade máxima para 2026 é quebrar essas gavetas, é fazer com que os diferentes grupos, movimentos e pastorais dialoguem. O que é fascinante aqui é que a analogia corporativa é excelente para ilustrar o problema. Mas a solução no ambiente religioso exige uma sutileza bem maior. Como assim? O grande risco ao tentar integrar setores que são muito independentes é você cair numa padronização excessiva. Na tentativa de unificar tudo, você pode acabar engessando as atividades. Ah, entendi. Fica tudo igual e perde a espontaneidade. Isso. E é por isso que o planejamento bate tanto na tecla de buscar a unidade, sim, mas mantendo um respeito absoluto aos carismas de cada pastoral. Para quem está acompanhando a gente, como a gente traduziria esse carisma para uma linguagem mais do dia a dia? Trazendo para uma linguagem bem secular, o carisma é a identidade única, a vocação ou até a vibe específica de um grupo voluntário. Perfeito. Por exemplo, o grupo de jovens da igreja tem uma linguagem, tem um ritmo e uma energia completamente diferentes daquela pastoral focada no cuidado com os idosos. Totalmente diferente. Então, a engenharia social proposta na Assembleia é trabalhar em rede. É compartilhar o mesmo calendário de metas, mas permitindo que cada grupo mantenha sua forma única de atrair e de engajar os fiéis. O que nos leva ao maestro que está tentando afinar toda essa orquestra. O novo pároco da cidade, Padre Everaldo Araújo de Lucena. Ele mesmo. E o que torna o cenário intrigante e até surpreendente é que no momento dessa grande assembleia estrutural, ele tinha assumido a paróquia há menos de 30 dias. É um nível de agilidade absurdo. Impressionante, né? Menos de um mês na cidade e o cara já está conduzindo um planejamento estratégico pesado. E ao mesmo tempo ele está indo fisicamente ao encontro da população. Pelos relatos da cobertura local que a gente analisou, dá para sentir uma empolgação bem genuína nele ao detalhar o que ele considera ser a urgência pastoral ali do município. E qual seria essa urgência na visão dele? A liderança dele parece ser muito marcada pela ação imediata direto no território, tem um foco claríssimo nas populações vulneráveis. Não estamos falando de grandes reformas estruturais no prédio físico da igreja. Estamos falando de restaurar o tecido social. Ele detalha uma rotina super intensa de visitas domiciliares priorizando os doentes crônicos e os idosos acamados. Pessoas que muitas vezes acabam esquecidas, né? Exato, pessoas que, por causa de limitações físicas, foram forçadas a se isolar. Elas já não conseguem ir até a igreja, não conseguem participar da vida comunitária presencial. É uma logística invisível, mas de um impacto imenso para a cidade. O material até relata que a prioridade tem sido levar os sacramentos, como a unção dos enfermos e a confissão, direto para a casa dessas famílias. Isso faz toda a diferença para eles. E o padre chega a descrever numa das falas a alegria estampada no rosto dos idosos, a forma super calorosa como os moradores abordam ele nas ruas. E ele sintetiza esse esforço com uma frase que eu achei de uma força poética brutal. Qual foi a frase? Ele diz que o grande objetivo de todo esse movimento de visitas é tornar luz o que estava sombrio. Nossa, se a gente analisar essa frase de um ponto de vista sociológico, tornar luz é, no fundo, tirar da invisibilidade. Com certeza. Em municípios menores, especialmente no interior, a paróquia atua historicamente como a principal rede de apoio e de agregação social. Para um idoso que está isolado em casa, a ausência dessa conexão comunitária torna a rotina de fato muito sombria, muito solitária. Fica um vazio. Fica. E ao levar a instituição até a porta dessa pessoa, a nova liderança não está apenas cumprindo um rito religioso estrito. Ele está reconstruindo a sensação de pertencimento à comunidade. É uma verdadeira aula prática de liderança empática. E o mais interessante é que a estrutura de 2026 foi pensada para não ser totalmente dependente da presença física do líder o tempo todo. Tem um detalhe bem prático no cronograma deles que ilustra exatamente isso.
Logo depois dessa assembleia super intensa do fim de semana, o padre Veraldo precisaria se ausentar do município durante os dias de semana. A princípio, para quem olha de fora, poderia parecer um momento ruim para se afastar, né? Logo depois de lançar tantas metas, a liderança vai embora. Mas o material explica que essa ausência se deve a um retiro obrigatório. Sim, ele precisaria se reunir com o bispo e com todo o clero da diocese de Caicó. É um elemento bem interessante do direito canônico, que é aquele conjunto de leis internas da Igreja Católica. Não é uma viagem de férias, então. Longe disso. Esse retiro anual do clero não é opcional. É uma obrigação formativa, institucional e espiritual incontornável para eles. Mas é aí que a gente vê que o fim da tal pastoral de gaveta já está sendo colocado em prática. Exatamente. A garantia de que as engrenagens continuam girando mesmo sem ele lá. As atividades comunitárias, as reuniões dos grupos, as ações de solidariedade, tudo isso mantém o curso normal durante a semana conduzido pelos leigos. A comunidade assume a bronca. Isso. O impacto da ausência dele se restringe aos sacramentos que exigem de fato a ordem sacerdotal, como a celebração da missa. E para contornar isso, a agenda foi ajustada de um jeito bem inteligente. Ele retorna na sexta-feira, por volta das 18 horas, e já retoma as atividades com uma celebração na Capela do Rosário. Garantindo que o final de semana comunitário transcorra sem nenhuma interrupção. O que fica muito claro para o nosso ouvinte, independentemente de qualquer crença pessoal, é a importância imensa de uma comunidade organizada na base. Faz toda a diferença. Uma cidade pequena que consegue mapear quem são os mais vulneráveis, consegue articular os voluntários e criar uma rede real de pertencimento, essa cidade está construindo um escudo social formidável. E o próprio padre faz questão de lembrar que aquela é uma paróquia milenar. Ele ressalta o peso histórico que ela carrega ali na diocese. É o tipo de fundação que sustenta a vida civil da cidade. É aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Vamos lá. Porque a gente vai virar a página da nossa exploração agora e entrar de cabeça no tabuleiro político-civil. E, de novo, lembrando daquele nosso compromisso de analisar os fatos com total neutralidade. Apenas observando um ecossistema complexo em pleno funcionamento. Exato. Fevereiro de 2026. Ainda faltam muitos meses para as eleições, mas o cenário em Serra Negra do Norte já apresenta definições surpreendentes. Lideranças ali do Legislativo Municipal, os vereadores, já declararam de forma oficial as alianças e os apoios deles para as esferas estadual e federal. Os caras estão fincando as bandeiras muito cedo. E fincar a bandeira cedo, naquele jargão político que a gente conhece bem, é uma demarcação clara de território. É um recado direto enviado tanto para os eleitores quanto para os caciques políticos lá na capital do estado e também em Brasília. E o material que a gente tem mapeia os movimentos de duas figuras centrais da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte. De um lado, a gente tem o vereador José de Arimateia, popularmente conhecido lá como Nego de Heriberto, que é filiado ao PSDB. E do outro lado? Do outro, o presidente da Câmara, o vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde. Analisar as escolhas desses dois parlamentares é, sinceramente, um curso intensivo sobre como a política de varejo funciona no que a gente chama de Brasil profundo. Se a gente colocar uma lupa na estratégia do vereador Nego de Heriberto I, a lista de apoios dele é, assim, um mapa de navegação bem complexo. Como ele montou esse tabuleiro? Pura do Alisson Bezerra, do União Brasil, que na época era o atual prefeito de Mossoró. Certo, essa é a cabeça de chapa no estado. E as vagas proporcionais? Então, as proporcionais, que são aquelas que dependem do número total de votos da coligação, ficaram desenhadas assim. Para a Câmara dos Deputados em Brasília, o apoio dele vai para o empresário e artista Juninho Saia Rodada. Já para a Assembleia Legislativa Estadual, o nome escolhido por ele é o do deputado Newton. E, por fim, voltando para o cargo majoritário do Senado Federal, o apoio foi declarado à reeleição do senador Stuyvesant Valentim. Tá, e agora vamos olhar para a composição feita pelo presidente da Câmara, o Jairo Flauzino. A estratégia dele vai por um caminho bem diferente nessas escolhas proporcionais. Bem diferente. Para a cadeira de deputado federal, ele declarou apoio ao general Girão.
para a Assembleia Legislativa do Estado, a aliança que ele formou é com a doutora Kaline Amorim, que é uma figura política com bases muito atreladas ao trabalho do deputado Bernardo. Mas tem um ponto de encontro aí, não tem? Tem. Assim como o colega de Câmara que você acabou de citar, o Jairo Flauzino, converge na disputa majoritária. Ele também declarou apoio ao senador Stevenson Valentim para a reeleição. É um contraste em tanto. Mas espera aí, tem uma coisa nessa dinâmica que me faz questionar a lógica por trás da coisa toda. Nós estamos falando de dois líderes locais de destaque, trabalhando no mesmo município, na mesma Câmara. Apoiar candidatos a deputados de frentes ou grupos tão diferentes não acaba enfraquecendo a força de negociação da cidade como um todo? Por que você diz isso? Não parece que eles estão pulverizando os votos locais, em vez de concentrarem as forças num bloco só, para depois chegarem e exigirem mais atenção do futuro governador? Se conectarmos isso ao cenário maior, é uma excelente provocação. Mas a mecânica da política no interior muitas vezes obedece a uma lógica contrária. Como assim? Pulverizar é melhor. A grande sacada aqui é entender como os recursos federais e estaduais realmente chegam aos pequenos municípios. A principal via de sobrevivência financeira para cidades como Serra Negra do Norte são as famosas emendas parlamentares. Aquele dinheiro carimbado. Exatamente. É o recurso que o deputado direciona e que garante a compra de uma ambulância nova para a cidade, a pavimentação de uma rua de terra ou a reforma daquele posto de saúde que está caindo aos pedaços. Entendi. O vereador, nesse ecossistema, ele atua como um grande corretor local. A sobrevivência política desse vereador depende diretamente de conseguir entregar essas obras para a população. Ou seja, se o vereador não trouxer o recurso, se a ambulância não chegar, a base eleitoral dele cobra o preço na eleição seguinte. A conta chega muito rápido. Então, ao apoiarem deputados federais e estaduais de frentes diferentes, o Nego de Heriberto com um grupo e o Jairo Flauzino com outro, eles estão, na verdade, diversificando a carteira de investimentos do município. É uma estratégia de redução de danos? Total. Pensa bem, se o candidato de um perder nas urnas, ou se o grupo político daquele deputado específico ficar enfraquecido lá na oposição, a cidade não fica isolada. Porque o outro vereador ainda vai ter uma linha de comunicação aberta e direta com quem está no poder em Brasília ou na capital do estado. É uma pulverização altamente pragmática. É projetada milimetricamente para maximizar a abertura de portas nos ministérios e nas secretarias estaduais. Na política de varejo do interior, você simplesmente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Caramba! E isso explica perfeitamente as divergências nos apoios proporcionais que a gente estava estranhando. Faz todo sentido quando a gente olha pela ótica da necessidade de atrair emendas. Fica tudo muito lógico. Mas o que dizer da escolha para o Senado, então? Apesar dessa fragmentação toda calculada para os cargos de deputados, as duas lideranças chegam a um consenso absoluto na corrida ao Senado, ambos apoiando a reeleição do Stevenson Valentim. As diferenças param na porta do Senado. Exato. Por que essa convergência justamente aí? Isso acontece porque as eleições majoritárias, que são para o Senado, governo do Estado, presidência da República, elas respondem a uma lógica de atacado, não de varejo. É um jogo diferente. Muito diferente. Para o Senado, por exemplo, onde você tem pouquíssimas vagas em disputa e o peso de um voto popular consolidado é esmagador, as lideranças locais tendem a se alinhar com quem já demonstra uma força gravitacional irrefutável. Ou com quem a prefeitura já tem um relacionamento institucional que funciona. Exatamente. Apoiar um candidato ao Senado, em consenso, não interfere na captação daquelas emendas pontuais de varejo que a gente falou, mas garante que o município, como um bloco inteiro, não crie atrito político com uma figura de um poder colossal no Estado. É o reconhecimento de uma força política que transcende as disputas paroquiais por aquelas verbas menores. Precisamente. Então, o que tudo isso significa quando a gente dá um passo para trás e olha para o quadro completo? O que a nossa exploração de hoje nos revelou sobre Serra Negra do Norte? É um mosaico muito revelador. Demais. A gente nota que, num curtíssimo espaço de uma única semana, em fevereiro de 2026,
As bases do futuro da cidade foram completamente desenhadas. Em múltiplas frentes. Sim. De um lado, a gente mergulhou nesse meticuloso planejamento espiritual e social da paróquia. Uma estrutura super focada no acolhimento, no cuidado ali com os vulneráveis, o esforço genuíno de quebrar os silos de comunicação e assumir a missão de levar luz para quem está isolado. Que é um trabalho essencial para a preservação da própria alma daquela comunidade. Perfeito. E do outro lado, a gente mapeou esse intrincado jogo de xadrez da política local. Uma articulação fria, pragmática, calculada para garantir que a cidade não seja esquecida nos orçamentos estaduais e federais. Através dessa diversificação inteligente de apoios que a gente debateu E de alianças estratégicas antecipadas. Ambas as engrenagens, tanto a civil quanto a religiosa, estão girando a todo vapor muito antes das urnas abrirem. é um retrato de altíssima complexidade da vida brasileira. E isso levanta uma questão importante, um ponto de reflexão profundo para quem acompanha a gente continuar analisando depois que a gente encerrar. Qual seria a provocação? Nós vimos hoje em ação 2 formas de organização que operam exatamente na mesma cidade, envolvendo muitas vezes as mesmas pessoas, mas com dinâmicas estruturais que são opostas. A nova visão da igreja busca a sinodalidade, certo? Isso exige a capacidade de ouvir opiniões divergentes, de unir grupos distintos no mesmo propósito, mas sem apagar as individualidades de ninguém. O objetivo final ali é a pura coesão social. Exato. Já a política, pela sua própria natureza, ela exige a demarcação de lados, exige a exclusão de oponentes no momento do voto e essa alocação puramente pragmática de interesses. Uma separa, a outra une. A grande questão que fica é: até que ponto a habilidade de escuta genuína e de acolhimento, que são tão necessárias para reestruturar o tecido social, são compatíveis com o pragmatismo da sobrevivência política, que muitas vezes é divisivo. É uma tensão constante. Será que as mesmas comunidades que estão aprendendo a quebrar suas gavetas espirituais conseguem aplicar esse mesmo nível de integração na hora de debater os rumos cíveis e políticos do próprio município? É uma provocação fantástica. E é uma reflexão que certamente não tem uma resposta fácil ou óbvia. Com certeza não. Como a gente costuma ver nas nossas análises, as respostas mais ricas estão escondidas justamente na intersecção dessas forças sociais. É onde a vida real acontece. Nós esperamos ter ajudado a lançar uma luz sobre os detalhes fascinantes que movem o interior do Brasil e que muitas vezes acabam passando despercebidos pelo noticiário tradicional. Fica aqui o nosso muito obrigada pela companhia de todos em mais esta exploração. Que a nossa conversa de hoje sirva de incentivo para que o nosso ouvinte continue observando as entrelinhas da sua própria comunidade. Continuem questionando. Continuem buscando entender a mecânica do mundo ao redor. Até a nossa próxima análise profunda. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.